Faz algum tempo que eu gostaria de trazer esse vídeo. Eu pensei um pouquinho a respeito, porque ele é parecido com um outro que eu já mostrei por aqui. Mas como eu criei ele de uma forma diferente, eu queria trazer essa possibilidade, que é a possibilidade de a gente trabalhar com essa representação aqui, usando a mesa digitalizadora para criar e também trazendo algumas perspectivas de repente para além do que a gente tem do mais óbvio, mas talvez para a gente trabalhar com temáticas como história da arquitetura, para trabalhar com algo mais nesse sentido. E aí de história da arquitetura a gente já até extrapola que a gente poderia levar isso para outras disciplinas e afins. Então hoje eu quero contar para vocês como que a gente consegue criar esse tipo de representação sem dor de cabeça. E aí a gente pode usar isso e levar para master plans. Hoje a gente vai falar tipo numa lógica de um master plan, mas que não tem plan nenhum, não tem um plano. Ele tem uma análise inicial para que a gente consiga trabalhar numa área histórica. Olha que bacana. Então, às vezes a gente consegue fazer alguns circuitos, entender qual que é o que a gente tem ali de patrimônio histórico, e aí serve como esse tipo de diagrama. Então, às vezes você está projetando algo aí, e aí você tem uma ampla área, tem que reurbanizar essa área, ou então tem que propor um projeto em alguma área. E aí dentro dessa área você tem área de preservação permanente, você tem qualquer coisa nesse sentido, a gente consegue adaptar. E aí o que a gente vai usar de ferramenta? Primeira coisa que você precisa ter é a sua área de definição. Essa área eu não vou exatamente tirar essa imagem, mostrar como que eu tiro, porque eu já fiz isso em outros vídeos. E porque hoje eu quero só dar uma dica assim mais rápida para você que às vezes quer fazer isso e já tem a imagem. Se você não tem, eu vou te contar como faz, mas a gente não vai agarrar tanto aqui. Então, você pode pegar essa base de imagem, caso você tenha uma foto mesmo e você tem essa foto. Aí aqui eu vou só sugerir que seja uma imagem que a gente consiga ter ela mais perspectivada, pra gente ter essa noção de 3D. Se você for trabalhar com algo 2D, também é possível, só não vai chegar no resultado que tem essa mesma necessidade, essa mesma intenção. E aí você pode ter essa imagem de algumas bases que estejam disponíveis gratuitamente, ou então você pode ter ela de um acervo pessoal. No meu caso, eu busquei essa base no Google Earth Pro e lá eu peguei e posicionei numa vista mais 3D. Tenho outros vídeos ensinando a pegar essas bases e exportar a imagem. Vou deixar aqui para que você consiga ir lá e depois a gente consegue chegar aqui. A gente faz o seguinte, vai vir em uploads, fazer o upload dessa imagem e começar a trabalhar com ela aqui. E aí, vamos lá. Primeira questão, se você trabalha com uma mesa digitalizadora, ou se você vai trabalhar com mouse, a ferramenta que a gente vai usar é a mesma, que são as ferramentas de desenho. Então, a gente vai vir aqui em ferramentas, desenho, e aí você pode escolher trabalhar inicialmente, que é para fazer os caminhos, ou com a caneta, ou com o lápis, que são esses dois iniciais aqui. Eu vou escolher a caneta, que a gente vem em cor e seleciona uma cor. Vou selecionar essa cor aqui, só para a gente ter uma noção. E aí, feito isso, a gente já vai ter habilitado a ferramenta. A gente precisa ver se a espessura ela tá ok ou não, e se a gente também quer trabalhar com transparência. A transparência eu vou deixar no 100, mas a espessura eu vou mexer um pouquinho. Vou deixar aqui no 8. Basicamente é pegar a ferramenta e ir puxando de acordo com a ferramenta que você tem disponível, que no caso seria a mesa digitalizadora, ou então alguma caneta, se você trabalhar com algum mobile que permita usar caneta. Então a gente vem aqui, ó, e criando. Mas eu entendo que isso não necessariamente é a realidade de todo mundo. E aí, como eu sempre falo aqui, a ideia é dar possibilidades para diferentes realidades. Então, se você não tem ou não quer trabalhar dessa forma, a segunda maneira de a gente criar essas delimitações, essas linhas tracejadas, é utilizar as próprias linhas aqui, dessas ferramentas de desenhos. Então, a gente vem aqui em linhas, e você pode selecionar o tipo de linha que fizer mais sentido. Nesse caso, faz mais sentido que a gente trabalhe com linhas curvas. Então, a gente pega uma linha curva, vai vir aqui em cima, fazer os ajustes necessários. Então, vou aumentar um pouco a espessura, vou trocar o tipo e vou arredondar para fazer um pontilhado. Mas poderia ser outras dessas configurações e ainda assim arredondar para a gente ter outros formatos. Se for no tracejado, a gente faz assim. Enfim, feito isso, a gente já tem o primeiro passo. Então, suponhamos que a gente queira demarcar, de fato, esse contorno aqui. Então, como que a gente faria? Primeiro, eu vou ir fazendo limitações menores, porque eu vou ter que juntar e criar outras linhas. É um pouco menos livre. Então, feito isso, por exemplo, nesse primeiro momento, eu já criei esse primeiro espaço.
tá sobreposto com uma linha branca para ficar mais fácil, mas de repente outra cor ajude. Então, vou colocar aqui numa cor azul, porque a gente consegue fazer um contraste, de repente até um azul mais ciano, para vocês conseguirem identificar. Então, a gente faz dessa forma, depois eu dou um Ctrl C, Ctrl V, e aí eu já vou duplicar a minha linha. Aí o que eu vou fazer? Criar, de fato, essas reentrâncias, essas angulações, de forma mais manual, só que aqui acaba que a gente consegue fazer isso muito rápido, porque só uma linha a gente já consegue puxar vários raios e fazer todo esse desenho de uma forma bem simples e bem rápida. E aí a gente vai girando, girar aqui nos vértices, para mover a gente vem aqui na setinha, e para a gente reconfigurar e reposicionar conforme necessário, a gente vem pelos vértices que marcam. Então a gente sempre tem um inicial, um central e um final. Então é só vir por eles. E aí a gente vai fazendo toda essa produção e reconfigurando para ficar bem de acordo com o que a gente precisa. Como eu falei, essa é uma possibilidade que dá para levar para outras áreas, outras matérias, enfim, para além da arquitetura, e fica bem legal. E aí, por exemplo, a gente chega nesse resultado aqui, que é muito similar ao que eu tenho, mas mais certinho, mais organizado. E aí, isso a gente usa para fazer todas essas setas, só muda a cor, é só selecionar que vai aparecer aqui. E outra coisa que a gente pode fazer aqui é adicionar setas. Então, a gente vem aqui, seleciona uma seta, tem vários tipos aqui, ou vários tipos de terminações. Eu costumo usar essa setinha aqui mesmo e funciona muito bem. E aí o segundo passo é explicar para vocês como que a gente faria essas numerações e também as delimitações. As numerações pode ser tanto com uma caneta, e aí a gente vem, pressiona e arrasta o mouse e faz o 1, como se a gente estivesse escrevendo, e aí a gente pode fazer isso com a caneta também, da mesa digitalizadora, ou então a gente pode vir aqui em texto, aí já vai adicionar um texto e a gente vai digitar 1. E quando a gente faz isso, a gente também já consegue chegar no resultado. Aqui tá com uma cor preta, é só mudar, é muito simples também, muito fácil. Venho aqui, seleciono e altero aqui de acordo com a cor que for mais coerente. Então, por exemplo, aqui seria o 1. Aí eu poderia reposicionar ele aqui, mudar esse tipo de reconfiguração. A gente pega o marcador para fazer essa delimitação. A gente pode mexer um pouco na espessura para ter uma precisão um pouco maior, mas aqui eu estou falando também de casos que a gente não tem essa necessidade de algo completamente preciso. E aí a gente começa a fazer esse contorno. Uma coisa importante que eu vou mencionar aqui, já até mencionei em outros momentos, é quando vocês forem usar esse demarcador, que é como se fosse um marca-texto de fato, não solta até concluir, porque se você soltar, ele vai criar sobreposições e não é algo que a gente quer. Então, até concluir, fazer toda a achura, ver se ficou exatamente de acordo com o que a gente gostaria, não é recomendável soltar. Por exemplo, ficou ok, soltei. Mas, por exemplo, se eu fizesse assim, não sei, vou ter que começar de novo, ó, cria uma demarcação e aí uma sobreposição que não é interessante, por isso que a gente não faz dessa forma. E aí, basicamente, pessoal, é isso que a gente faz. Para poder fazer esse informativo, a gente vai digitar T, puxar um texto, e aí digitar o texto que for necessário. E para fazer esse fundo, a gente pode digitar R ou pegar alguma forma aqui em formas. Qualquer forma, pode ser um círculo, a forma que fizer sentido mesmo. E aí a gente vai trabalhar com outra cor, selecionar uma cor aqui. Eu selecionei uma cor para o cinza e diminuir a transparência. Na verdade, tem que selecionar aqui, para poder criar esse background e mostrar um pouquinho do fundo. E aí depois a gente pode exportar e usar aqui mesmo no programa, fica a critério. Para exportar a gente consegue fazer isso em PDF, a gente consegue fazer em PNG, de várias formas, para que no final a gente consiga chegar nesse resultado que eu mostrei aqui para vocês. Bom, é isso.